Bom, pessoal, e aí, galera? Vamos lá para o módulo, para a aula 2, a nossa aula 2 do módulo 7, falando sobre nepentes, e aonde eu vou ensinar vocês como reproduzir essas plantas. Existem, no caso aqui, a graciliflora, essa nepentes maravilhosa, vocês estão vendo a minha estufa. Eu vou mostrar um pouquinho da minha estufa para vocês que ainda não viram. Olha só, eu possuo em média hoje 258 variações diferentes de nepentes. Eu possuo uma das maiores coleções, sim, do Brasil hoje. O universo das carnívoras tem uma das coleções assim das mais caras, claro, né? A gente possui espécies raríssimas aqui dentro e algumas das mais fáceis e outras das mais difíceis que também você pode encontrar no nosso catálogo algumas, tá? Aqui eu faço reprodução de tudo que é tipo de planta, tá? Principalmente das nepentes, mas essa estufa aqui ela é própria para as nepentes. Não só para as nepentes, mas também para as pinguículas. E é por isso que a gente está dentro da estufa e por isso que essas duas plantas ficaram para os últimos dois módulos, tá? Porque elas estão todas aqui dentro, mas eu não vou mostrar as pinguículas, vocês estão vendo aí a quantidade de mudas que tem aqui hoje dentro da nossa estufa, tá? E não são só essas, olha só, ainda tem muitas outras mudas ali. Todas essas daqui você pode encontrar ou para venda ou simplesmente para você apreciar aí no seu cultivo, assistir um vídeo, algo do tipo. Tá? Eu tenho um método muito peculiar aí de pendurar elas, né, que é na vertical, mas também eu utilizo o método de mesa, ou agora a gente começou a colocar algumas em grades, onde nós vamos dar essas dicas aqui, ó, de como você pode pendurar as suas nepentes aí na sua casa. Olha só essas grades, que interessante, a gente está realmente reaproveitando o espaço, tá? Não só essas grades aqui, mas também a gente tem aquele aquário lá dentro, é claro, né? Você tá vendo um aquário, dois aquários. Por que tanto aquário? Porque ali dentro ficam os bebezinhos, ou seja, as sementes que nós, deixa eu chegar mais perto, as sementes que nós fizemos, né? Que nós cruzamos, que nós germinamos. E é assim que nós conseguimos reproduzir as nepentes, tá? Nós conseguimos reproduzir nepentes por dois métodos hoje. Sementes, é claro, é o principal deles, e eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Olha aí, olha só, tudo isso daqui são plantas que foram germinadas a partir de sementes, tá? Foram multiplicadas a partir de sementes. E é por isso que elas são tão pequenininhas assim. Elas ainda vão crescer e ficar bem grandes, algumas já cresceram, olha só. Outras estão crescendo, vocês estão vendo umas armadilhas maiores, outras armadilhas menores, mas vocês vão ver que todas elas estão crescendo aí, tá? Bom, galera, o primeiro método, né, o que poderia ser o mais fácil, seria por nepentes, mas ele não é o principal e não é o mais fácil. Na verdade, sementes são muito difíceis. Por que que semente é tão difícil de você reproduzir? Peraí, só um instante. Ai, deixei cair aqui uma outra planta aqui no chão, peraí. Por que que é tão difícil? Para você reproduzir essa planta daqui, por exemplo, você precisa ter duas plantas. Para você reproduzir a nepentes, por exemplo, do primeiro módulo, do primeiro método, que é o método de sementes, você precisa de uma planta fêmea, que seria essa daqui, e de uma planta macho, que é essa planta daqui. Tá? A partir desse método, você vai cruzar as duas plantas, tá? Uma será responsável por dar o pólen e a outra será responsável, na verdade, essa daqui é responsável por receber o pólen e essa planta daqui é responsável por fornecer o pólen, tá? O macho fornece o pólen, a fêmea recebe o pólen. A partir daí, a gente faz o cruzamento entre elas e depois de alguns meses, ó, que bonitinho, a gente vai ter as famosas sementes. E é por elas que nós conseguimos reproduzir as plantas, né, na maioria das vezes.
Graças às sementes é possível fazer os famosos cruzamentos, né? E os cruzamentos é que vai ocasionar de você encontrar, por exemplo, uma planta como essa daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma planta famosa por ser um cruzamento entre duas plantas, assim, extremamente bonitas, que seria a Nepenthes albomarginata e a Nepenthes máxima. Então a albomarginata, olha só, com essa coloração vermelha, e a Nepenthes máxima, que é uma planta grande, cheia de pintinhas, e esses jarrinhos ocasionou essa planta aqui maravilhosa. Claro, o nome da mãe vem na frente, o nome do pai vem depois, então o nome dessa planta é Nepenthes albomarginata versus máxima. Porque a fêmea que recebe o pólen é a que fica com o nome na frente. Então ela é albomarginata e depois o pai que forneceu o pólen, que foi a máxima, dá o nome depois. Então ficou albomarginata versus máxima, que ocasionou essa planta maravilhosa com esses jarros incríveis e essas folhas escuras. Existem outras plantas também que vão te surpreender e eu vou te mostrar elas aqui também, como por exemplo esse cruzamento daqui. Opa, só um instante, eu acabei chutando um vaso e sempre vai acontecer isso aqui, gente, porque aqui dentro tem planta para tudo que é lado. Vou mostrar aqui para vocês. Essa planta daqui é eu vou até olhar o cruzamento porque ele é muito difícil de falar. Essa daqui é uma Mirabilis versus Viking com Cutting, Lady Pauline e Veitch. Pensa o quanto de planta, olha só, Nepenthes Mirabilis, uma Nepenthes Viking, uma Nepenthes Cutting, aí misturou com a Nepenthes Lady Pauline e depois uma Nepenthes Veitch, para dar esse exemplar que é considerado, um dos exemplares mais bonitos que existem no Brasil hoje. Olha só a cor. Esse jarro já está indo para o fim, mas logo logo ela vai dar novos jarros maiores ainda. Esse jarro costuma ser muito vermelho. Olha só a coloração dele. Ele é um vermelho intenso e fica com esse peristômio super vermelho. Olha lá a água que eu falei para vocês que digere um inseto. Tá vendo? Dentro dessa armadilha, tá? Então esse é um dos cruzamentos que faz essa planta ser incrível. Ela é um cruzamento que tem essa planta daqui, ó, por exemplo. Essa daqui é a Nepenthes Lady Pauline, né? Nepenthes Lady Pauline também é uma das plantas que faz parte daquele cruzamento que originou essa planta maravilhosa. Na sequência, então, eu vou ensinar vocês não apenas como fazer a polinização, mas também como identificar se as armadilhas deram certo ou não, as armadilhas, ó. Se a semente foi feita a polinização, né? E se deu certo ou não, tá? Vamos lá. Bom, então vamos lá, identificando aí a flor macho, tá? Você pode ver aí, ela tem o pólen na ponta dela, ó. Você vai ver que ela tem essa pequena vassourinha aí na ponta. É ela aí, esse é o pólen que você precisa coletar para armazenar ou algo do tipo, tá bom? Vou dar um zoom um pouquinho maior aqui para você ver. Você vai ver que o pólen tem um tempo certo, geralmente na parte da manhã ou na parte da noite, que é o horário que está mais fresco, até de madrugada você pode utilizar. Você vai ver que o pólen fica assim em formato de pompom. Esse é o jeito certo de você utilizar o pólen da sua Nepenthes macho, tá? Só o macho que dá o pólen, a fêmea recebe o pólen, tá? O que você vai fazer é você cortar essa pontinha aí, ó, com o pólen, pode pegar a florzinha toda e agora a gente vai simplesmente identificar. A flor fêmea, ela é essa flor aí, ó, tá vendo? Ela já é diferente, ela recebe o pólen. Vou dar um zoomzinho um pouco maior para você ver a ponta da fêmea. Ela exala um odor muito forte, um cheiro muito forte, adocicado. Ah lá, tá vendo? Essa pontinha verde aí é a parte onde você vai passar o pólen, tá? E depois disso, olha só, ela dá um cheiro muito forte mesmo, que é para atrair o polinizador, tá? É realmente justamente para isso, tá? Então esse cheiro de café forte. Feito isso, você vai pegar a pontinha lá, a florzinha que você coletou, com o pólen fresco e vai simplesmente passar na flor, ó. Vou dar um zoom um pouco maior, aí pronto, de perto, ó. Você vai passar a flor macho na pontinha
da flor fêmea. Lá, viu que já ficou pólen, ó? Ali naquela parte ali já ficou pólen, ó. Tava verde e agora ficou um pouquinho amarelado aí, ó. O pólen na flor lá, ó lá. Tá vendo? Na pontinha verde, aqui não dá pra dar aquela parada agora. Mas olha aí pra você ver. A gente grava tudo ao vivo mesmo. Passou o pólen, só faz isso uma só. Então vocês viram aí, depois de alguns meses, feita a polinização das nepentes, você vai encontrar as baguinhas, né, as bagas, as famosas cápsulas, esticando como se fossem bananas. E olha aí, eu vou mostrar para vocês aqui só um instante. Eu vou tirar do tripé. Olha só que incrível. Essas bananinhas aqui é que são as sementes que logo mais vão secar. Olha aí. E nós vamos ter depois várias e várias e várias e várias. Essas são as cápsulas. Quando ela estica desse jeito aqui, ó, significa que deu certo, tá? Então, se esticou desse jeito, significa que funcionou. Se ela secar, é que essa daqui é macho. Mas vocês vão ver, lembra aí, ó, olha só. Se vocês verem isso daqui, por exemplo, ela secando desse jeito, sem dar as bananinhas, significa que não deu certo a sua polinização. Você vai ter que tentar da outra vez. Mas se você fez certinho, do jeito do vídeo ali, você não vai ter problema nenhum. E você vai ter cada vez mais sementes. Daqui a pouco é só secar. E aí eu vou ensinar num próximo vídeo como germinar sementes de nepentes. Porque é muito, muito fácil mesmo. Beleza, galera? Bom, então agora você aprendeu como fazer a reprodução delas por sementes. E qual é o outro método? Outro método que a gente tem de fazer a reprodução seria por estacas. As estacas vão garantir que você, na verdade, clone a planta. Quando você faz uma estaca, por exemplo, de uma graciliflora, você tem a certeza que você vai ter a mesma planta na clonagem, tá? Porque aí não tem como você fazer uma mistura. Então, na verdade, quando você faz uma estaca, você está fazendo uma clonagem, tá? E existem várias formas de você fazer estaca aqui, e eu vou ensinar a mais fácil delas. Para você fazer uma estaca, a estaca de nepentes, é muito simples. Você vai utilizar uma tesoura de debastar, tá? Você pode usar até a tesoura da sua casa, mas use uma tesoura adequada, tá? Evite ficar utilizando a mesma tesoura em várias plantas. Depois que você utilizou em uma, esterilize e depois só que você vai para outra, tá? Você vai pegar a haste da sua planta. Não é qualquer planta, ela precisa estar grande e desenvolvida para você conseguir fazer isso. Não vá me fazer com uma nepentes desse tamanho aqui, por exemplo, olha só, que não tem nem tamanho de gente direito para você fazer isso. E aí você vai meter a tesoura aqui que você vai perder essa planta. Não faz isso, tá? Então, para você conseguir fazer a reprodução, tem que ser uma planta grande como essa daí, ó, cheia de brotações, que já dá para você fazer vários cortes, vai ser seguro. O melhor método de você fazer isso geralmente é no calor. Evite fazer podas no frio, porque a sua planta pode sentir, dependendo da espécie que for, você pode perder a estaca e não vai ser legal, tá? Para você fazer estaca é muito simples. Você vai pegar aqui a sua estaca de nepentes graciliflora, por exemplo. Vamos fazer da graciliflora. Você vai ver aqui duas posições, tá? Como assim? A folha, e logo acima da folha você vai ver uma brotação pequena. E eu vou mostrar essa brotação para você ver aqui, ó. Tá? Só um minuto. Vamos lá, ó. Em cima da folha, olha aqui, ó. Você tá vendo esse pequeno brotinho aqui, essa pequena fissura? Em algumas plantas ela é maior, em outras plantas ela é menor, ó. Por exemplo, a Nepenthes graciliflora, ela dá às vezes um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor. É que eu não tô conseguindo focalizar, mas ó, você vai ver essa pequena brotaçãozinha aqui, ó. Tá vendo ali? É aqui que vai sair o broto da nossa Nepenthes, tá? Então, onde que eu vou cortar, Rafa, quando eu fizer a minha estaca? Quando você for fazer a sua estaca, você vai pegar simplesmente aqui a sua graciliflora e vai cortar exatamente aonde você quiser aqui.
Porque o importante no tamanho da estaca, né, aqui, é os cortes que você vai fazer depois. É claro, se você vai deixar uma haste para trás, por exemplo, na graciliflora, eu vou cortar um pedação bem grande aqui, e eu for cortar, eu tenho que cortar sempre acima da brotação. Por quê? Porque quando eu corto acima da brotação, eu garanto que na parte que ficou para trás da brotação, ela vai brotar. Ela vai dar uma outra haste aqui. Ela vai dar um novo broto aqui. Ela vai dar uma nova brotação aqui. Então, por exemplo, se eu for deixar essa parte na minha planta, eu vou cortar a haste aqui. Eu vou cortar aqui. Por quê? A partir daqui para baixo, ela vai brotar nessa parte aqui, tá? Então vamos lá, vamos supor, eu vou deixar essa parte daqui para trás para minha planta, certo? Ó, para vocês verem. E onde é que eu vou cortar? Eu vou cortar aqui, ó. Dá para entender? Ó, eu vou cortar aqui. E como que é o corte? O corte precisa ser assim, assim, como que é? O corte precisa ser oblíquo. Ele precisa ser na diagonal. Então você vai deitar a tesoura levemente, tá vendo, ó? Você pode cortar ele assim, você pode cortar ele assim, mas de preferência corte ele no mesmo sentido da folha. A folha cresce assim, você vai cortar ele assim. Aqui tá a brotação, certo? Eu vou medir 1 ou 2 centímetros para cima, tá vendo? E aí eu vou fazer o meu corte oblíquo. 1, 2, 3 e vai! Cortei, olha só! Então aqui eu tenho um corte, eu vou deixar ele aqui pendurado, ó. Tá vendo, ó? Eu fiz um corte. Vamos lá, ó. Fiz um corte. O meu corte, ele é oblíquo e limpo, porque a minha tesoura está esterilizada e afiada. A ponta que ficou na planta, olha só. Ela ficou muito bem cortada também. E olha lá a pontinha que eu falei onde vai dar a brotação, tá vendo? Mais pra frente, quando essa planta se recuperar desse corte, você vai ter a certeza que a brotação vai sair daqui, ó, tá? Então você não vai ter problemas com essa planta. Se você quiser, você pode passar uma pasta cicatrizante aqui, ó, aqui em cima, tá? Ah, como assim uma pasta cicatrizante? Pode ser uma pasta de canela, uma colher de canela, uma colher de azeite, mexa bastante, faz uma massinha bem gostosinha e passa aqui, ó, em cima. Apenas para não dar fungo, não dar nada disso, tá? Você passa uma pastinha cicatrizante apenas para a sua planta se certificar de que ela vai ficar bem. Mas eu não uso isso, eu não costumo utilizar e eu tenho resultados muito bons também, tá? Bom, galera, o outro passo agora, bom, então vamos lá. Tá aqui a nossa haste tá cortada, bela e bonita. Rafa, como que eu faço agora para plantar isso daqui? Primeiro, o tamanho que eu cortei, dá pra gente fazer 2 ou 3 brotações. Existem aqui, ó, uma folha e 2 folhas, tá? Eu poderia simplesmente... Então, depois aqui, eu posso fazer essa estaca cortando simplesmente aqui. Aqui. E aí eu vou ter uma folha na minha estaca. Ok, vai dar certo? Pode dar certo. Mas eu tenho resultados muito melhores quando eu utilizo 2 folhas, gente. Então eu conto uma folha que nós chamamos de nó, 2 folhas que nós chamamos de nó. Vou me certificar que eu vou cortar acima da brotação, ó lá, ó. Tá vendo aqui a pontinha onde poderia dar uma brotação? Vou cortar acima, um pouquinho acima, posso medir um dedo, vim aqui e cortei. Olha só, viu aí? E a partir de agora, ó, eu tenho 2 nós numa estaca. Essa estaca, eu garanto que eu vou ter um resultado muito bom. Eu venho aqui, corto a folha de baixo. E a folha de cima, o que eu vou fazer com ela? Eu posso deixar ela inteira? Eu posso deixar ela inteira, mas eu vou até soltar outra. Pera aí, eu vou soltar outra estaca. Eu posso deixar a folha inteira? Eu posso deixar ela inteira, mas eu não vou utilizar ela inteira. Eu só preciso fazer isso aqui, ó. Eu corto a folha pela metade. Por que eu corto ela pela metade? Porque essa folha daqui, ela vai consumir toda a enzima que tem aqui dentro, todos os nutrientes da minha estaca. E eu quero que a minha estaca, ela brote. Então, se a folha ficar roubando nutriente, não vai adiantar nada, né? Ela não vai brotar. Então, o que eu faço? Eu corto a folha pela metade. Uma para ocupar espaço e a outra para eu aumentar as chances de eu ter um broto nessa parte daqui, ó.
Entenderam? Então, quando eu faço o corte na estaca, eu tenho maiores possibilidades de ter uma brotação aqui na nossa estaca, tá? Essa estaca daqui, ela brota, ela tem um resultado muito bom, ela tem 80% de chance de brotar, mas ela não tem tanta chance quanto uma estaca da ponteira. E é por isso que quando você compra uma Nepenthes, uma estaca de alguém, quando você vai comprar, geralmente a estaca da ponta, a estaca dessa parte aqui, ela é mais cara. Por que ela é mais cara? Porque ela tem quase 100% de chance de germinação. E é muito simples. Também, ó, eu conto, tirando a parte da brotação, eu conto 1, 2 folhas, venho aqui, ó, um pouquinho para cima e corto. Viu? Ó, aqui, ó, 1, 2 folhas e eu tenho outra estaca. Certo? A estaca de baixo. Corto aqui, vou vir na estaca aqui, ó. Corto no meio, tenho outra estaca, ó. Tá vendo? Que simples, outra estaca. Feito isso, eu tenho mais uma estaca, só que aí eu tenho a estaca da ponteira, cara. Olha só aqui, ó. A estaca da ponteira, ela é o ouro da sua Nepenthes. É ela que vai garantir que você tenha um super resultado. É ela que brota mais. Geralmente, quando você planta da ponteira, você tem muita chance de ter outra planta. Então a estaca da ponteira vale mais, porque ela brota mais, porque ela contém mais hormônio de vegetação, porque ela possui mais a probabilidade de brotar. Então a estaca da ponteira vale mais. De novo, a estaca da ponteira vale mais. Você pode cortar a gavinha, você não precisa dela, tá? Você pode deixar apenas a folha, tá? E a partir daí é assim que você reproduz a sua Nepenthes. Legal? Curtiu? Bacana? Muito interessante. É desse jeito aqui que você vai multiplicar a partir de semente, a partir de estacas, a partir de outras maneiras, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu acredito que você aprendeu muito, mas muito mesmo, com esse resultado. A partir de aqui, então, na próxima aula eu vou ensinar vocês como plantar essa estaca. Bom, Rafa, mas a princípio, antes de terminar, o que eu faço? Eu vou ficar esperando até você plantar ela? Não, galera. Agora, o que você vai fazer? Até você plantar ela, você pode pegar um recipiente com água. Tá vendo aqui? Eu tenho várias estaquinhas aqui dentro que eu fiz. E você vai colocar elas aqui dentro, ó. Pronto, ó. Enfia elas aqui dentro da água, ó. Pronto! Olha que incrível! Deixa aqui na água. Inclusive, você pode deixar ela na água até elas criarem raízes, até elas criarem brotos, tá? A partir daqui, você pode deixar na água até elas criarem raízes e brotos. E quando elas tiverem raízes, você pode passar para o musgo esfagno, para o substrato que você criou. Na verdade, muitas pessoas fazem assim. Colocam dentro dessa vasilhinha com água, por exemplo, e vão ficar aí meses, 3, 4 meses, até que as raízes saiam, até que as brotações saiam. Saiu as brotações, você vai poder replantar. Mas, Rafa, eu não posso replantar direto? Pode, e não vai ter problema nenhum se você fizer isso. Mas isso é um assunto para a próxima aula, e a gente também vai dar uma pincelada sobre isso daqui. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula. Tchau!